mucosa gástrica normal, né, com aquele pregueamento. Nessas áreas acinzentadas, deve ter acontecido uma gastrite aguda, porque tem só um sangramentozinho, umas áreas mais de sangramento, né? E olha nessa daqui, que é a gastrite atrófica, o pregueamento que não tem, né? Aqui ele está preservado um pouquinho no cardio, tá vendo? Aqui em cima. Só aqui. Corpo, olha isso, apagou tudo. Então essa é a gastrite autoimune. Nessa daqui, a gente está vendo aqui, ó, transição para intestino delgado e a úlcera aqui, essa aqui já perfurada, tá? Então ela já chegou num ponto que ela transfixou, o processo inflamatório destruiu a parede toda, né? Você vê que ela não tem aquela borda elevada, né? Característico de neoplasia maligna, tá? A coloração também não tá tão diferente, né? Então, ela não chama atenção no sentido de pensar em malignidade. Ela é uma úlcera, provavelmente uma úlcera péptica. Aqui tá toda acometida já. Deixa eu ver se isso nem tá aberto. Acho que isso foi ressecado e nem abriram a luz do... A gente tá vendo só do lado de fora aqui. Esse é por infarto também? É. Ô louco, destruído. Já tem um Até processo que tá. de câmara da Vamos parede. ver se tem alguma coisa que chama atenção aqui. De ver as microvenas. Devia estar cheio de sangue essa alça intestinal aqui. Mas aqui tem um sangramento bem importante, né? Aqui é a parte externa. Então aqui seria o mesentério. Aqui seria a mucosa. Aqui é um intestino de infarto, né? Proveniente de infarto. Então, a alça intestinal adelgaçada é uma área de sofrimento, né? De sangramento. Olha aqui como é que está mais preservado e aqui como já está bem mais destruído. Provavelmente é uma área que sofreu aqui um infarto ou uma embolia, teve um sofrimento da alça. Olha a parede, a espessura da parede, como vai ficando diferente, né? E o apagamento da prega toda. Isso é uma mucosa que, se a gente for colocar no microscópio para ver, ela tá toda necrosada. Mas é uma apendicite importante. Tudo isso aqui esbranquiçado, olha para o apêndice normal, né? Pequenininho. Olha a gordurinha que tem nele, normalmente. Então, olha essa gordura daqui. Não é que a gordura aumentou, igual você perguntou lá. É que o processo inflamatório vai infiltrando esse tecido adiposo. Então, aqui não tem só tecido adiposo. Aqui tem tecido adiposo com processo inflamatório, com deposição de fibrina. É isso que dá esse aspecto, né? Que parece que aumentou a gordura. Olha a espessura da alça. Então, já tem um acometimento importante aqui da espessura. A gente sempre gosta de comparar, ó, com a área onde não tem nenhuma alteração e a área onde foi retirada. Então, ó, provavelmente aqui, se não tinha obstrução total, tinha uma obstrução importante do trânsito, né? Tem até uma certa dilatação, tá vendo? E aqui é um tumor também. E isso aqui deve ser um apêndice. O tecido gorduroso em volta também está acometido, porque está bastante espesso, endurecido. Então, tinha apendicite importante aqui. Aqui é tudo fibrina, né? Depósito de fibrina. Provavelmente é um tumor. Olha aqui. Formando um nódulo aqui, bem importante, mas provavelmente uma área de tumor. Aqui na superfície a gente vê bem, ó, o nódulo já se mostra, tá vendo? A borda dele elevada. E aqui a vesícula em gradações diferentes. Também não dá pra saber, não? Eu acho que é maligno, pelo tamanho, né? É uma lesão maligna, pelo tipo de margem pouco definida, porque o adenoma ele é muito nodular, ele é bem definido. Tá? O hemangioma da mesma forma, e o hemangioma costuma ser uma lesão não sólida assim, é uma lesão mais sangrante, porque o hemangioma deriva de proliferação de vasos sanguíneos, né? Então ela é uma lesão que tem uma coloração característica e que pode ter um sangramento importante. E aqui a vesícula nas mais variadas formas, então numa forma menos aguda, vamos dizer assim, ó, pela espessura do epitélio, tá vendo? Mas dentro já tá bem comprometida a mucosa, ó. Então, os cálculos vão ficando aqui, geralmente são múltiplos, né? Difícil ser um cálculo só, e eles vão ficando ali presos, vão ficando impactando ali. Provavelmente é um tumor,
tá? Então a gente está vendo aqui, mesmo que feia, uma lesão aqui, ó, dá para vocês verem aí, olha aqui, formando um nódulo aqui, bem importante. Não sei se de causa de um tumor primário ou secundário, mas provavelmente uma área de tumor. Aqui na superfície a gente vê bem, ó, o nódulo já se mostra, tá vendo? A borda dele elevada. E aqui a vesícula nas mais variadas formas. Então, numa forma menos aguda, vamos dizer assim, ó, pela espessura do epitélio, tá vendo? Mas dentro já tá bem comprometida a mucosa, ó. Então, os cálculos vão ficando aqui, geralmente são múltiplos, né? Difícil ser um cálculo só. E eles vão ficando ali presos, vão ficando impactando ali a mucosa, eles vão erosando a mucosa. Né? Eles ficam, a peristalse começa a aumentar, a vesícula começa a responder àquela obstrução e ela vai ali mostrando uma erosão da mucosa importante. Mas mesmo assim, essa vesícula foi retirada num tempo menor. Olha as outras vesículas aqui. Então, olha o grau de fibrose já dessa parede e o grau de estrago que causou na mucosa, né? Na destruição da mucosa. Aqui mais ainda, ela está quase que um órgão residual, ela quase que fechou completamente a luz dela já é mínima em função da fibrose que ela tem, tá? E a própria serose em volta já está toda esbranquiçada, isso é característico de deposição de fibrina, né? Então, essa colecistite aqui para ser diagnosticada chegou num grau muito mais tardio do que as outras duas, tá? Ele está seguindo como se fosse um vaso. Então, esses vasos são varizes esofagianas. O que pode dar a varize? O que leva, desculpa? Então, esquistosomose, né, é o principal, mas qualquer coisa que der hipertensão portal. Então, pode ser cirrose também. Então, se complicar, hemorragia digestiva alta. Se for uma hemorragia leve, vai dar melena, né, que é as fezes escurecidas. Se for uma hemorragia muito volumosa, ela vai dar hematêmese, que é vomitar sangue. Então, as varizes esofagianas acometem interstigial porque vai de baixo para cima, né? Então, começa do interstigial e vai subindo. Essa outra peça aqui também é de esôfago. Aqui a mucosa tá normal e aqui ela começa a ficar toda lacerada, assim. E aqui em volta vocês conseguem ver que tem, tipo, um crescimento estranho aqui, tá vendo? E do lado de cá, se vocês conseguirem ver também, vocês podem ver que aqui é traqueia e aqui já chega a bifurcação da região lacarina, né? Já bifurca para os brônquios. Então, essa região anatômica aqui tá pegando terço, não é terço distal, já é terço proximal, segundo terço, na verdade. O proximal é um pouquinho mais para cima, então esse aqui é o terço médio, beleza? Se é no terço médio, a gente não pode pensar em epitélio de Barrett virando adenocarcinoma, porque normalmente, quase 100% das vezes, o adenocarcinoma vai dar no terço distal. Então, os dois terços proximais, quando tem uma tumoração, uma neoplasia, você pensa em carcinoma de células escamosas. Aí, o que isso daqui pode dar? Então, ele também pode dar uma digestiva alta. Ele tem, né, por causa dessas ulcerações que pode sangrar, ele pode ter, aqui no caso, ele tá assim, né? Aí ele pode ter uma compressão por causa dessa neoplasia que está pressionando aqui, então disfagia. Essa pessoa pode ter também compressão de estruturas adjacentes, então ela pode ter uma dispneia, né, por causa da traqueia que está na frente. Então ela vai ter sintomas compressivos. Essa pessoa também vai ter emagrecimento, todos os sintomas de neoplasia. E essa neoplasia, ela é a neoplasia mais comum no nosso meio. Apesar da gente estudar mais o adenocarcinoma, porque a gente pega o DRGE, né, que é a doença refluxo gastroesofágico, só que essa aqui é mais comum, porque o maior fator de etiológico é tabagismo. E também histórico familiar. Se você pensar em neoplasia, a que mais acomete é carcinoma de células escamosas. Se for pensar, se a pessoa tiver DRGE, você vai falar adenocarcinoma. Uma gastrite, mas não é uma gastrite qualquer, é uma gastrite atrófica. Por quê? Quase não tem prega. Beleza? E tá bem liso mesmo. Quando eu tenho atrofia das pregas, eu tenho uma gastrite atrófica. Essa gastrite é autoimune. Ela pode ter uma má absorção,
de nutrientes, porque ela não tem pregos suficientes para absorver tudo. Então, ela pode ter síndromes de má absorção, que pode ser de vitamina B12, pode ser de qualquer nutriente, tá? Mas, assim, no estômago, a digestão principal é de proteína. Então, vai ser B12, vai ser muito importante. E vai acabar tendo restos alimentares nas fezes. Principalmente se a pessoa come muita carne, né? Aí ela vai ter esses restos alimentares bem presentes nas fezes. Vai ser uma das coisas clínicas que ela vai ter. Ela também vai ter um pouco de disfagia e um pouco também de hiporexia, no caso, porque ela não vai conseguir comer tanto, porque vai ficar aquele alimento parado ali, que não consegue virar um bolo alimentar direito. Aí ela não sente muita fome. A pessoa pode ter outros doenças autoimunes associadas, como reumatismo, diabetes mellitus tipo 1, a úlcera perfurada, que é esse buracão aqui. Isso aqui é o estômago, pensa lá, estômago fechadinho assim, e aqui já chegou no duodeno, ok? No comecinho do duodeno, na verdade, naquela transição ali, que aqui tá tipo o piloro, aí pouco depois você tem um buraco. Ela nem tem muita gastrite, se você for olhar o estômago dela, não tem muita área de sangramento. Ela tem um probleminha aqui, parece que é DRGE também, que tava tipo indo pro esôfago. Mas aqui, ao longo do estômago, você quase não vê área nenhuma enegrecida. Tem uns pontinhos assim. Então, esse cara tem uma gastrite. Só que aqui, ele teve um processo ulcerativo. Então, como é que funciona a úlcera? Essa úlcera é duodenal. Úlceras pépticas normalmente são duodenais. O péptico é por causa de sintomas pépticos e não porque só estômago. A área mais comum é duodeno porque é menos ácida. E o H. pylori, ele não gosta de lugar ácido, apesar dele ficar num lugar ácido. Então, o que ele faz? Ele entra na mucosa, ele quer sair da mucosa onde está recebendo o ácido e ele vai para a submucosa. Aí ele meio que dá uma escavada e fica ali. Aí, aquela mucosa ficou ferida, porque o H. pylori meio que cavou um buraquinho e foi para lá, né? Aí ele começa a receber ácido. Aí essa acidez vai lá e estraga um pouquinho mais a mucosa. Aí começa a chegar a acidez de novo no H. pylori. Aí ele cava mais um buraquinho, ele também libera a urease, que deixa um pouco menos ácido o lugar, né? Protege um pouco, teoricamente, protege um pouco, mas protege a bactéria, não protege a gente. Aí o organismo, para combater aquilo, ele joga mais acidez, aí ele escava mais um pouco o buraco, aí o H. pylori vai mais fundo, então é um processo crônico. Se você não tira a bactéria, ele vai escavando, a mucosa vai ser ferida por causa do ácido, até perfurando. Você vê mais a fibrose por causa desse processo crônico, porque a bactéria entrou, aí o ácido chegou ali e machucou essa mucosa. Aí o organismo também, como é uma coisa cronificada, o organismo consegue resolver, ele dá processo inflamatório crônico com presente mononuclear, de células mononucleares, né? Aí cicatrizou, aí dá uma fibrosezinha. Aí vai lá, tem o processo de escavação de novo, aí dá outra fibrosinha. Então vai fibrosando. Fator etiológico, vocês vão falar H. pylori. Tem que ter, para perfurar, para dar uma úlcera mesmo, tem que ter H. pylori, tá? A gastrite não necessariamente. Como eu disse, pode ser alcoolismo, uso de medicamentos e tal. Mas o H. pylori tem que estar presente para ulcerar. Mas muito associado também ao uso de ANES. Você olha para trás, se tiver a chamada tênia, que é esse negócio aqui cheio de gordura, tem esse risco, né? E tem várias gordurinhas, é intestino grosso. O intestino delgado, eu tenho, acho que essa peça aqui é delgada, não é grosso. Sei lá, eu tenho, acho que não tem peça de delgado não, porque aqui também tem uma tênia meio esquisita, mas tem. Vocês estão vendo o intestino normal, né? Pensa ele fechadinho, tá normal, de repente eu tenho isso aqui. O que vocês imaginam que é isso aqui, nesse caso estranho, esse tangente? Câncer. Câncer, exatamente, neoplasia. Então, imagina que eu tô com esse fechado aqui, o que eu vou ter? Obstrução, né? Aqui não passa nada, não tem nem luz direito. Então, o paciente que tiver com essa neoplasia, ele vai apresentar sintomas clínicos, dificuldade de constipação, dificuldade de ir ao banheiro. Ele vai ter dor, porque ele vai começar a acumular fezes para antes desse processo aqui. Ele vai ter, talvez, sangramento também, pode até perfurar, dependendo da intensidade do fecaloma, porque fecaloma, que é aquelas pedras de fezes mesmo que vão sendo formadas, porque elas não saem, elas vão ressecando. Então, para tirar isso é cirúrgico, assim. Para tirar esse fecaloma, ou é manualmente mesmo, dependendo da região que ele tiver, né? Se for mais para frente, você não consegue tirar. É cirúrgico. Comete muito mais cólon e reto.
esse tipo de carcinoma. Porque esse carcinoma vem de uma condição que normalmente é um pólipo, que aqui eu consigo ver os pólipos. Aqui eu tenho um pólipo, aqui eu tenho outro pólipo, tá vendo? Eu tenho uns pólipos pra dentro, ele tá, tipo, muito ruim esse peça, mas imagina que ela tá fechadinha assim. O cécio, ele cresce assim, circunscrito, então ele consegue virar uma tumoração mesmo que vai obstruir esse lugar. Essa neoplasia também é adenocarcinoma, porque é num tecido que tem glândulas, então é um adenocarcinoma, e esse caso é o intestinal, né, da classificação de Loren, lembra disso, adenocarcinoma intestinal. Na lâmina eu vou mostrar, mas vocês vão ver que tem proliferação de glândulas por todas as 4 camadas do tecido, e quando chega na muscular você já pode imaginar linfonodos acometidos e metástases à distância. Então vai dar invasão de tecidos adjacentes. Então tá, essa daqui também, né, vocês conseguem ver que tem uma TN aqui, então também intestino grosso. Aí quando vocês abrem, vocês veem, primeiro você já vê do lado de fora, que é tudo escuro, né? O que tem quando o tecido é escuro? Sangue. Então você vê aqui dentro várias áreas enegrecidas. Isso que é preto é tudo hemorragia. Infartos intestinais transmurais, né, que atravessam, começa na mucosa, vai até lá na camada muscular, eles são infartos vermelhos, ou seja, infartos que tiveram sangramento, por causa a hemorragia ocorre por causa da circulação colateral. Infartos hemorrágicos ou infartos vermelhos são os mais comuns no intestino. Esse daqui já é o contrário. Esse infarto não foi transmural, ele tem. Vocês conseguem ver muita diferença entre a parte escura e a parte clara. Então, essas partes claras já é o infarto isquêmico, que é o infarto branco. Por quê? Porque é um vaso menor que pegou só, que ele irriga só a parte de dentro mesmo, a mucosa, no máximo a submucosa, e aí ele entupiu, né? Ele infartou. Esse vaso só irriga a parte de dentro, então ele dá isquemia, não tem circulação colateral na parte de dentro. Eu tenho circulação colateral quando eu pego todas as paredes, que vem lá do aumento. Essa falta de pregas que eu me lembro é porque ele deu essa isquemia e ele deu uma adelgaçada assim nessa porção do intestino. E aí acaba que dá uma atrofia e tal, porque não recebe suprimento sanguíneo correto. Essas duas condições, então, fatores predisponentes. Dislipidemia, obesidade, como é que fala, aterosclerose, ou uma formação de um trombo, para chegar ali e entupir. A placa de ateroma lá se rompe, gera um trombo ali na hora que entope tudo e dá isso. As duas coisas dão a mesma coisa, só que vasos pequenos e aqui vasos grandes. Vesículas tem nem um terço desse tamanho aqui normalmente, mas elas estão todas aumentadas. Você vê um espessamento de parede. Aqui do lado de dentro você vê algumas áreas hemorrágicas e endurecimento dessa vesícula. Isso significa que essa pessoa tinha colelitíase, que é a pedra lá dentro, que aí a pedra fica lá, né, as pedras. Aí elas, de vez em quando, elas batem assim na mucosa interna e aí dão uns pequenos sangramentos, por isso que tem essas áreas mais escuras. E elas também geram processos inflamatórios, que é a colecistite com colesterolose. Vocês vão ver que na lâmina as duas coisas não se dissociam. A colesterolose é o acúmulo de gordura nas células da vesícula. Já a colecistite é uma inflamação. Esse cistite de urinário, é uma inflamação, né? Um processo inflamatório / infeccioso. E nesse caso aqui ela é mais para inflamatório do que para infeccioso. Mas aí o que rola? Eu tô tendo aquela pedra que tá agredindo aqui dentro, cristais de colesterol, viu, gente, na vesícula. Então ela tá me agredindo ali, aí eu começo um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, quando ele é agudo, ele vai ser de polimorfo nuclear, mas ele pode também ser crônico, de mononuclear. Aí ele vai ter uma resolução, essa resolução vai dar uma fibrose no lugar que inflamou. Então a fibrose deixa a parede dura e espessada. As outras três são a mesma coisa, só que essa eu tive um sangramento mesmo. Então o sangramento delas foi mais agudo, então esse processo foi mais colecistite do que a colelitíase mesmo, machucando. Já no caso desse, ela teve um processo inflamatório crônico bem mais acentuado do que nas outras duas, tanto que a parede está grossa.
predisponentes, história familiar, né? Ela come muita gordura, ela tem dislipidemia, obesa, ou come muita carne vermelha também dá pedra no vesícula. Essa aqui, eu tenho só uma fatia, né? Um bifão aqui. Só que você vê que a cor dela, comparado com essa, é um pouco mais amarelada, né? Tudo que é mais amarelado tem mais gordura. Então, essa peça aqui é de esteatose hepática. O que é a esteatose? Acúmulo de gordura no citoplasma dos hepatócitos. Vou falar que tem uma solidificação do fígado. As bordas do fígado, elas têm que ser... Só que ela fica, o que chama de borda romba, ela fica arredondada. Ela perde aquela forma de fígado, ela fica mais redonda. Esteatose hepática, os fatores de risco são os mesmos, né? Dislipidemia, obesidade, alcoolismo, hepatites. Eles vão dar uma esteatose hepática, depois é que eles vão para cirrose. Muito difícil dele ir direto para cirrose. Já essa daqui, a peça de esteatose hepática, essa condição eu consigo reverter. Essa daqui não. Esse fígado, então, já é o fígado cirrótico. Significa que eu tenho perda da arquitetura do fígado, eu tenho formação de nódulos, que são essas bolinhas aqui. Aqui são os micronódulos, do lado de cá você consegue ver macronódulos. Os meus hepatócitos estão morrendo. Eles vão dando uma fibrose. Mas essa capa de fibrose em volta não deixa eles funcionarem, porque eles estão fechados. Eles não conseguem chegar até a circulação. Então, esse fígado não consegue mais voltar ao normal, não consegue funcionar bem. Essas reentranças são os hepatócitos mortos que, tipo assim, eles estavam assim, aí eles fizeram isso. Porque fibrosou, diminuiu de tamanho. Beleza? Então, o que vai dando essas reentranças é essa fibrose. Então, fatores, né, predisponentes. Uma pessoa com esteatose hepática pode evoluir para cirrose. Hepatites, que levam a cirrose, né? Hepatite medicamentosa, que é aí drogas, viral, medicamento mesmo assim, alguns medicamentos hepatotóxicos que se usados com cronicidade, tipo paracetamol, a pessoa usa todo dia, ela toma paracetamol, uma dose exagerada, pode dar cirrose. E obviamente álcool, né? É isso.